Então, pessoal, nesse bloco, vamos continuar abordando a teoria geral dos direitos humanos sobre outras características, né? Então, vamos falar agora da característica da irrenunciabilidade, que a gente mais ou menos já abordou no bloco passado. Então, a ideia da irrenunciabilidade é que você não pode renunciar, você não pode dispor de um direito humano que está incorporado ao seu patrimônio da sua dignidade humana, ok? Então, acordos entre empresas e trabalhadores para buscar uma violação do direito do trabalhador e que esse direito seja um direito humano, como, por exemplo, a aposentadoria. Então, se o governo federal, vamos imaginar, o governo federal quisesse emplacar um projeto nacional por conta do grande déficit da Previdência, né, que está na ordem dos bilhões, né, a gente vê falando isso direto, né, o déficit da Previdência, o déficit da Previdência que a Previdência não consegue mais sustentar e tal, dentro de 20 anos, alguns alarmistas falam isso, né, abordam isso. Então, vamos imaginar que um governo federal qualquer aí chegasse e falasse, olha, gente, para a gente querer equalizar o déficit da Previdência, a gente vai passar 5 anos sem aposentar ninguém e não vai dar o direito à aposentadoria para ninguém. Gente, isso seria uma violação do direito humano, que seria uma renúncia, que não poderia ser estabelecida com as pessoas, você não poderia fazer. Ou então o governo federal, melhor dizendo ainda, o governo federal ia falar assim, gente, vamos fazer o seguinte, quem renunciar à aposentadoria vai ganhar um crédito no Minha Casa Minha Vida. Vamos imaginar um projeto desse tipo. Olha, você não pode renunciar ao direito à aposentadoria. Ou então dizer, quem renunciar ao direito à aposentadoria vai ter exclusividade na fila do SUS. Né? Então, não pode. Você não pode, o ser humano, quando ele agrega ao seu patrimônio, da sua dignidade, determinados direitos, esses direitos eles são irrenunciáveis. Você não pode negociar, você não pode trabalhar numa perspectiva de negociação e de disposição desses direitos, ok? Uma outra característica importante e também uma das que mais cai na sua prova é a característica da universalidade. Pessoal, essa característica da universalidade, que também alguns apontam como um princípio dos direitos humanos, junto com a da indivisibilidade e interdependência, essa característica ela tem uma dupla dimensão. Então, a universalidade ela pode ser compreendida como o direito e a proteção dos seres humanos em qualquer lugar do mundo, ou seja, numa dimensão territorial, ou melhor dizendo ainda, você apontar que qualquer ser humano ele tem proteção à sua dignidade em qualquer país, em qualquer lugar onde ele esteja, e tem uma dimensão das pessoas. Então, qualquer pessoa, independente de raça, credo, religião, independentemente da orientação sexual, independentemente de qualquer coisa, essa pessoa ela tem esses direitos garantidos, ok? Então, não importa se está dentro do presídio, se está numa comunidade quilombola, se está dentro da escola, se está dentro de uma casa de longa permanência de idoso, se está em qualquer local, não importa. Esse ser humano, ele tem direitos mínimos à sua dignidade humana, para a sua existência, para a sua vida. Então, essa ideia da universalidade, ela tem essa dupla dimensão. A dimensão de que os direitos humanos valem para todas as pessoas e a dimensão que esses direitos humanos valem para todas as pessoas em qualquer lugar, em todo o território em que ela esteja no planeta, ok? Então, essa dimensão da universalidade, ela também traz algumas repercussões.
A primeira repercussão que a gente visualiza é que a soberania dos estados, ela começa a se relativizar e se flexibilizar a partir da incorporação dessa ideia da universalidade. Você fala, poxa, Alexandre, como assim? Calma, devagar. Já estou aqui 2 horas da manhã, cansado pra caramba, já tomei 3 garrafas de café, pregando os olhos aqui para passar no meu concurso público, tu vem com uma doideira dessa, vamos lá. Preste atenção. Quando a gente coloca e afirma que o ser humano, seja em que lugar ele estiver, ele vai ter direitos mínimos protegidos, isso significa dizer que o Estado ao qual ele está subordinado, por exemplo, a gente subordinado ao Estado brasileiro. O Estado brasileiro, com relação a nós, não pode fazer o que bem entende. Como, por exemplo, o Estado não pode começar hoje uma perseguição a uma determinada etnia religiosa, ou então a um determinado grupo de pessoas, ou então a um determinado movimento social. O Estado ele não pode fazer isso porque as pessoas têm direitos mínimos básicos, independentemente de qualquer coisa. E isso faz com que essa soberania do Estado ela seja relativizada. Então, quando os direitos humanos ainda era compreendido num ambiente muito interno, quando não havia a internacionalização dos direitos humanos, que a gente vai estudar mais à frente sobre esse processo de internacionalização, enquanto não havia essa dimensão de que o ser humano era sujeito de direito no ambiente internacional, o Estado ele poderia fazer qualquer coisa com a pessoa que estava sob sua jurisdição. Então, poderia fazer perseguição, executar, prender arbitrariamente, enfim, podia fazer qualquer coisa. É um pouco o que está rolando hoje lá na Síria. Na Síria hoje, o ditador Bashar al-Assad, ele está extrapolando o direito de soberania dele. Ele não pode chegar para a comunidade internacional, no ambiente da ONU, do Conselho de Segurança, e chegar e falar, epa, eu faço o que eu quiser com as pessoas que são os meus cidadãos. Os cidadãos sírios eu posso fazer o que quiser. Nada disso. Então, essa ideia quando esse universalismo ele surge no pós-Segunda Guerra Mundial, com a criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948, esse princípio, essa característica, que hoje já é considerada uma característica dos direitos humanos, ele trouxe essa dimensão de você diminuir a influência e a intervenção do Estado sobre a vida das pessoas. O Estado não pode fazer o que quiser e o que bem entende, não. Não é casa da mãe Joana, não. Certo? Agora tem uma proteção internacional. Lembrem-se vocês que no Iraque, não sei se vocês lembram, puxa aí pela memória, então joga aí no teu site de busca aí, joga aí no teu site de busca. Tenta voltar atrás, Bush, não sei se vocês lembram, eu lembro isso muito bem, porque à época eu já trabalhava com direitos humanos. Bush, um dos argumentos que ele utilizou para invadir o Iraque foi exatamente a questão da perseguição que o Saddam Hussein fazia à minoria étnica, aos curdos, né? A minoria curda de lá do Iraque. E aí ele utilizou, inclusive, salvo engano, foi gás mostarda, foi gás sarin. Também utilizou armas químicas contra essa população e tudo mais. E aí Bush, menino bom, né? Utilizou a argumentação de que precisava fazer uma intervenção internacional no Iraque para proteger a dignidade dessa minoria étnica. Mas, na verdade, a gente sabe que não tinha nada a ver, né? Estados Unidos, de bonzinho, tem muito pouco, né? Infelizmente, nas suas relações internacionais. Então,
a gente sabe que a dimensão era mais econômica de controle geopolítico daquele território estratégico ali no Oriente Médio, né? Por conta do Irã e tudo mais, todo esse conflito bélico da corrida armamentista, né? Do domínio e de evitar com que o Irã, né? Tenha o domínio da bomba nuclear e de armas de destruição em massa. A gente sabe que a ideia foi essa, né? Que até hoje é o sonho dos Estados Unidos ter um domínio, uma interferência maior ali para frear a intervenção, o avanço, né, do Irã. Mas tirando essa dimensão geopolítica, né, tirando essa reflexo econômico geopolítico, mas o que é interessante é que o argumento é levantado, inclusive no âmbito do Conselho de Segurança da ONU, foi que a invasão era necessária para se proteger a dignidade dos seres humanos. Veja, então a soberania do Estado, ela foi cerceada, minimizada por conta desse princípio, dessa característica dos direitos humanos, que é da universalidade, que surge lá em 1948, no pós-Segunda Guerra Mundial. Um outro exemplo de intervenção internacional com esse foco humanitarista aconteceu em Darfur, no Sudão, lá no final da década de 90, anos 2000. Beleza? Dentro dessa ideia da universalidade dos direitos humanos, a gente tem que fazer um destaque para uma teoria que cai muito nas suas provas e que é a comparação entre o relativismo e o universalismo dos direitos humanos. O universalismo é tudo isso que eu já falei agorinha, né? Dessa ideia de que os direitos humanos devem ser protegidos para qualquer pessoa em qualquer lugar. Mas no mundo também se criou, e até hoje tem muito forte, um grupo de teóricos, doutrinadores, que entendem que os padrões culturais de determinadas sociedades devem ser preservados, porque esse padrão cultural é também um respeito à dignidade e à história de uma determinada civilização. E dentro desse respeito à cultura, dentro do respeito à história de uma determinada civilização, há um choque que tem uma interferência prática muito grande, porque os relativistas entendem que você não pode utilizar um padrão ocidental de direitos humanos para querer aplicar em qualquer canto do mundo. Sendo mais prático e dando um exemplo mais palpável para você, os relativistas eles dizem que você, por exemplo, com relação às mulheres muçulmanas que utilizam o niqab e a burca, né, que é o véu e a burca, essas mulheres, elas têm que ter esse direito a utilizar esse véu, a utilizar essa burca, porque isso faz parte da cultura muçulmana. Então, você não pode querer emplacar uma visão cultural do Ocidente, né? A gente sabe que na China, na Índia, e nos países orientais, eles têm uma forma de se relacionar e uma dimensão diferente de proteção aos direitos humanos. Então, essas especificidades culturais para os relativistas têm que ser protegidas sob pena de você estar violando um direito humano que é um direito à cultura, certo? Que é um direito de segunda dimensão, né, de segunda geração. Porque isso, inclusive, garante a autodeterminação dos povos. Um dos princípios levantados, inclusive, no pós-Segunda Guerra Mundial, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, por conta desse pluralismo cultural que existe em nossa sociedade, nossa comunidade internacional, para os relativistas, tem que haver uma proteção
a essa cultura, não podendo ser estabelecido regras morais únicas, regras, padrões morais de um país, ele ser estabelecido para todos os países. É uma crítica que se faz muito, mais uma vez, aos Estados Unidos, por conta dessa ideia de que ele pretende, muitas vezes, emplacar um formato dele de democracia, o formato dele de liberdade, o formato dele de garantia de direitos, que foi muito debatido, principalmente com essa história da Primavera Árabe, que começou nos anos 2000, beleza? Então, essa teoria da relatividade dos direitos humanos, joga aí na tela, ela tem como primado a coletividade, apontando o indivíduo como sendo uma parte integrante da sociedade. Então, dentro dessa ideia de que o indivíduo ele é parte de um todo, você não pode acabar com o todo para querer proteger o indivíduo. Porque enquanto o universalista, a tese dos universalistas, eles entendem que você deve prezar o indivíduo, mesmo que seja em detrimento ao todo, que é a cultura, os relativistas eles entendem exatamente o contrário. Eles entendem que a coletividade, que é a cultura, deve prevalecer sobre o direito individual daquela pessoa. Então, esse embate é um embate que não tem fim. É um embate que, inclusive, já gerou demandas, casos emblemáticos na Corte Europeia de Direitos Humanos, quando nas escolas e nos espaços públicos, em alguns países da Europa, como por exemplo na França, foi proibido o uso da burca e do niqab, que é o véu. Então, inclusive chegou um caso lá na Corte Europeia, que foi o caso de uma estudante que foi proibida de entrar na escola porque estava utilizando a burca. E aí, na França, na época de Sarkozy, ele aprovou uma lei que proibia o uso da burca, do véu, porque ele entendia que aquilo ali era uma violação aos direitos das mulheres. Era uma violação do direito da mulher de se expressar, de ter uma liberdade de expressão. Mas o problema é que a França ela sofreu uma demanda na Corte Europeia de Direitos Humanos, inclusive por movimentos feministas de mulheres. Não feministas, não, perdão, movimento de mulheres que eram a favor da burca. Eles eram a favor da burca. Então, elas queriam ter o direito, porque elas entendiam que aquilo ali era uma expressão da cultura dela e que elas deveriam ter autonomia de dizer se ia usar ou não. Elas não poderiam ser proibidas de usar, ok? Então, isso é uma demanda. Na Turquia também teve um caso semelhante que foi levado para a Corte Europeia. Enfim, esse é um debate que diversos doutrinadores vêm abordando, vêm trabalhando em cima disso. E hoje a gente poderia dizer que há uma tendência maior ao universalismo. E eu trouxe aqui para vocês 3 importantes doutrinadores que inclusive servem para vocês de referencial teórico para sua prova de segunda fase, que caia direitos humanos, que porventura caia o tema de direitos humanos. Joaquim Herrera Flores, ele entende inclusive essa conceituação do Flores, caiu inclusive na prova da CESP, salvo engano, de promotor de justiça. Ele diz que deve haver um universalismo de confluência, o qual o universalismo seria um ponto de chegada e não um ponto de partida. Então, para Flores, você teria que utilizar a ideia do universalismo
como sendo um ponto de chegada e não como um ponto de partida. Você não tem que partir da ideia de que a universalidade é para todo mundo e tem que ser aplicada em todos os lugares, independente de qualquer coisa. Não, ele diz que tem que ser o ponto de chegada. Então, todos os seres humanos, dentro da sua cultura, dentro da sua expressão cultural, respeitando essa sua dimensão da sua vivência do local, ele tem que ter a sua dignidade humana protegida. É por isso que ele diz, é o universalismo de confluência. Você tem que confluir para que você consiga agregar a maior quantidade de diversidade cultural dentro de um país. É o que mais ou menos a gente tenta, pelo menos na lei, a gente tenta no Brasil garantir que essa diversidade, essa multiculturalidade. Por que eu falo tenta? Porque, infelizmente, a gente ainda tem muita perseguição aos terreiros, de candomblé, de umbanda, a gente tem muita perseguição a determinadas religiões, a determinados credos, a determinadas crenças, ao espiritismo, enfim. Existem ainda muitos dogmas religiosos que são, mesmo o Brasil sendo um Estado laico, algumas pessoas tentam se usurpar do poder público e tentam emplacar isso para todo mundo. Veja, a gente tem que garantir, é isso que o Herrera Flores fala, de um universalismo de confluência, que o universalismo seja o ponto de chegada. Você tem que agregar todo mundo, você tem que ter uma maior multiculturalidade possível. Boaventura de Souza Santos, no mesmo sentido, ele fala dessa concepção multicultural, no diálogo entre as culturas, para você evitar essa opressão cultural que muitas vezes é liderada pelo Ocidente. O Ocidente querendo emplacar um formato de vida para todo mundo. Não pode ser assim, né, gente? O pessoal do Oriente, eles têm uma dinâmica de vida, têm uma história de se relacionar com o meio ambiente, de se relacionar com o outro, que deve ser respeitada, né? A gente não pode entender que a nossa verdade é a verdade universal. Também Cansado Trindade, ele entende que essa universalidade ela é enriquecida exatamente pela diversidade cultural. Ou seja, ele tenta unir, né, essa diversidade cultural para fortalecer a universalidade. Então, esses doutrinadores, eles apontam para uma união, uma confluência dessas teses do universalismo e do relativismo. Ele tenta mesclar essas duas compreensões de mundo para a gente tentar ter uma convivência mais respeitosa, pacífica e sem uma dimensão de emplacar uma realidade única, universal e totalizante, ok? Então, eu trouxe aqui para você esses panoramas de reflexões, porque cai na sua prova esses conceitos, a compreensão, e numa prova aberta, mais uma vez eu destaco para vocês, é importante vocês terem um referencial teórico e o que é que esse doutrinador entende, porque isso vai contar muito para a sua prova. Então, um destaque que a gente traz é que, em regra, apesar desse esforço dos doutrinadores de unir essas doutrinas, unir esses entendimentos do relativismo, do universalismo, em regra, esses direitos humanos, eles podem ser relativizados para você harmonizar outros valores. Então, influenciado por esses doutrinadores, há essa compreensão que os direitos humanos eles não são absolutos. Isso já caiu em algumas provas de direitos humanos, caindo assim de forma simples e direta. Os direitos humanos são absolutos? A resposta, não. Por exemplo, aí você fala, como assim, Alexandre? Os direitos humanos não são absolutos? Exatamente.
Um exemplo disso é, por exemplo, o direito à vida. O direito à vida é um direito mais básico de qualquer ser humano. Por quê? Sem o direito à vida, você não existe. Se você não existe, você não é ser humano, certo? Então, é a base de tudo, é o direito à vida. Mas mesmo assim, você percebe que o direito à vida, ele sofre relativizações por conta da legítima defesa. Então, em legítima defesa, você pode matar o outro. Em estado de necessidade, você poderia retirar a vida do outro. No estado de guerra, em alguns países, é permitido a pena de morte, ou então é permitido você retirar a vida do outro. No Brasil, inclusive, a regra é que não existe pena de morte. Mas a gente sabe que, em caso de guerra, é possível haver a pena de morte. Isso está lá na nossa Constituição Federal. Então, cuidado com isso, com essa pegadinha. Se a prova chegar para você e afirmar os direitos humanos são absolutos, isso é falso. Os direitos humanos, eles podem ser relativizados. E um exemplo claro aqui é o direito à vida. Agora, cuidado com a mesma dimensão da pergunta. Porque se ele perguntar, se ele afirmar, existem direitos humanos absolutos, aí você fala, existem. Existem direitos, olha a pergunta. Existem direitos humanos absolutos? Existem. Por exemplo, o direito humano à tortura e o direito humano da não escravidão. Então, o combate à tortura e o combate à escravidão são direitos humanos absolutos, não cabe exceção. Então, o Tratado Internacional de Combate à Tortura, por exemplo, do âmbito da ONU, ele não permite, de forma alguma, nenhuma forma de tortura, certo? Assim, não há exceção, não pode haver a tortura, ok? Então, é a mesma coisa com relação à escravidão. Não pode haver a escravidão. A escravidão é um ato de violação à humanidade como um todo e ela não pode ocorrer. Não existe exceção, não existe meia escravidão. Não pode haver caso de escravidão. Que, infelizmente, no Brasil, a gente ainda tem muitos casos de escravidão, né? O Ministério Público do Trabalho, pelo Brasil inteiro, quem está se preparando para o concurso do Ministério Público do Trabalho, vai ter, e quando passar, que eu tenho certeza que vocês vão passar, vai ter como experiência do dia a dia esse trabalho de acabar com a escravidão nos canaviais, nas indústrias de fazer carvão, nas carvoeiras, nos espaços que tem muito no interior do Nordeste, de fazer, como é o nome? Ai, meu Deus do céu, agora eu esqueci. Macaxeira não, mandioca, de fazer mandioca nas casas de mandioca, que faz a farinha de mandioca, onde tem várias crianças, várias pessoas que trabalham de forma exaustiva, sem parar, e durante várias horas com salário que muitas vezes não tem nem salário, né? Não é muito menos um salário mínimo e num ambiente insalubre, numa condição de escravidão mesmo. Então, apesar de ser ainda uma realidade, inclusive no nosso Brasil, vocês podem estar assustados de casa. Como é, Alexandre, escravidão no Brasil? Pois é. Infelizmente, a gente ainda tem muitos casos de escravidão no Brasil. O Ministério Público do Trabalho vem com um trabalho bem interessante, forte, pelo Brasil inteiro, para combater esse crime contra a humanidade, né? Mas esse é um exemplo de um direito humano absoluto. Então, cuidado com isso na sua prova. Uma coisa os direitos humanos são absolutos? Não, não são absolutos. Em regra, eles podem ser relativizados. Mas existem direitos humanos absolutos? Sim, existem sim. E aí a gente fica com essa ideia aqui, nesse bloco. No próximo bloco, a gente continua falando sobre ainda a teoria geral dos direitos humanos, falando de uma teoria super bacana que cai nas provas de vocês, que é a teoria da margem de apreciação, tá bom?